É possível estudar farmácia à distância com qualidade? Na Unicesumar, sim, e eu vou te mostrar o porquê. Aqui você conta com a nossa metodologia híbrida, tendo aulas online, ao vivo e gravadas, com professores especialistas na área e acompanhamento de tutores. E nos encontros presenciais, você coloca seu conhecimento em prática em laboratórios e simuladores, se aprofundando em novas tecnologias farmacêuticas. Além disso, seu material didático é completo. É um laboratório na palma da mão. Nos anos finais do curso, você ainda vive o dia a dia da profissão através de estágios em empresas conveniadas. Legal, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição e que é referência no ensino de medicina e área da saúde pode oferecer tudo isso para sua formação. Faça sua graduação em farmácia EAD na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar. É segunda-feira, dia 24 de março, santo Deus, não é? Dai-me uma paciência do coelho da Cinderela. É tarde, até que arde da Cinderela, não, da Alice no País das Maravilhas, não é? Tudo bem com vocês? Estamos na segunda-feira, vamos com calma, né? Coragem e resiliência e paciência, porque não adianta correr mais do que as pernas, né? Assim já dizia a minha avó. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia na edição de número 686 do Teoria de Tudo, mais de 1.000 horas de gravações, com apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, educação que transforma. A EAD Unicesumar é nota 5 no MEC, nós estamos aqui no 5º andar do Polo do Centro, ou São Pelegrino, em Caxias do Sul, esperando você também para uma consulta, para uma graduação, para uma pós-graduação. Fale com o André, fale com a Tainei, com as meninas aqui no 1º andar, você vai ter uma possibilidade bem legal, não é, de mudar a sua vida por condições, né, interessantes também, que não pese no seu orçamento e vire um investimento. Educação que transforma. Unicesumar. Nós temos o apoio de CPR, Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Bangu Pub e Restaurante, Livraria Mercado de Ideias, de volta ao centro da cidade, Mecânica Tecnicar, Top Down Informática, marca que faz muito por você. Amigos queridos que fazem parte também aqui, né, do nosso bate-papo imperecível, Teoria de Tudo, que em busca da razão perdida fala sobre tudo, sobre futebol. Aliás, temos hoje um programa de esportes bem legal para você. Fizemos ontem, né, por Sabe Caxias News, mas que vale para hoje, com convidados especiais, além do Joselito Santos, o pessoal da Rádio Caxias aí, o Giba Júnior, narrador esportivo, o repórter Matheus, né, que esteve conosco também, e nós vamos rodar para você uma parte deste programa, porque foi 1h20. Depois você acha em Sabe Caxias News. E daqui a pouquinho também nós vamos falar de moda, né? Porque tem moda, tem eventos, tem coisas boas acontecendo em Caxias do Sul, que é uma metrópole, é a região metropolitana da Serra Gaúcha. Világio Trends movimenta a moda na Serra Gaúcha nos dias 26 e 27 de março, já em cima da hora, né? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre também, né, a operação do shopping. Eu sempre gosto de pontuar algumas coisas de negócios. Vamos falar sobre marketing, afinal de contas, não é? O marketing é importantíssimo em todas as áreas das nossas vidas. Camila Figueiredo, gerente de marketing, está aqui conosco, e também o David Hanner, superintendente do Világio Caxias, em seguida, depois, né, dos destaques, porque você sabe que pode estar na nossa pós-audiência ouvindo este programa no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em qualquer parte de Collabs, no WhatsApp, onde a gente manda o link, ou seja, nos nossos recortes e no futuro. Então, a nossa pós-audiência, para se situar, a gente sempre diz que você pode dar o seu F5 na tecla do computador para saber que horas são, mas o que está acontecendo em torno deste dia. Receita Federal abre consulta a lote da malha fina do imposto de renda.
Caminhão colide com paredão de pedra na BR-116, interdita trânsito entre Ivoti e Novo Hamburgo, e que afetou a Serra Gaúcha aqui, né? Também, porque já é complicado o trânsito naquela região. Para quem desce para Porto Alegre, é uma das reivindicações, aliás, da SIC e de todos aqui do Mob Caxias, enfim. E qualquer acidente mais grave muda toda a logística, né, para quem trabalha com a capital ou a região metropolitana de Porto Alegre. Pacote de crédito aposta do governo Lula pode reduzir juros em 1/3, de secretário. No Rio Grande do Sul, o prazo para pagamento antecipado do IPVA 2025 termina no dia 31. Maduro voltará a aceitar voos de deportação dos Estados Unidos após Trump mandar venezuelanos a El Salvador. Supremo tem 4 votos para condenar e cassar mandato de Carla Zambelli por porte ilegal de arma. E, por último, né, aqui no Brasil, presos custam até R$4.000 por mês a estados. E no sabecaxias.com.br, que é o nosso site de informação, onde você encontra notícias também do Brasil e do mundo. Operação Verão Seguro 2025 totaliza 946 abordagens nas represas de Caxias do Sul. Trabalho bem realizado pelo SAMAI de Caxias. Tem a pauta VIP da Rosângela Melete, cuidados com saúde respiratória no outono. SIC Caxias novamente é reconhecida entre entidades, né, de maior atividade, recebeu um prêmio importante. Prefeitura apela contra o descarte irregular de resíduos, a Prefeitura de Caxias do Sul. Muito bem, este é o Teoria de Tudo que está no ar. Eu vou trazer aqui, depois de CPR Rodas e Pneus, os amigos aqui para a tela. Um instante só, já voltamos. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo. Como eu disse, o Village Trends movimenta a moda na Serra Gaúcha, com estrutura inovadora e estética vanguardista. O evento promete se consolidar como referência para a região. É a primeira edição. O Shopping Village Caxias marca sua estreia nas passarelas da Serra Gaúcha com um evento de moda executado pelo produtor André Guerra. E aqui nós vamos, então, deixar que eles falem sobre isso, né? Sobre as lojas, sobre, enfim, né, toda a logística do evento. Coloco aqui e cumprimento já a Camila Figueiredo, gerente de marketing, que está aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Miguel. É um prazer estar aqui contigo hoje, falando sobre esse evento que é um super orgulho para a gente. A gente está voltando a falar com muita propriedade, né, sobre moda. Afinal, a gente é um centro de compras, onde a moda respira, né? A gente respira a moda dentro dos nossos corredores. Então, nessa próxima semana, o nosso lifestyle está sendo transformado. Quem passar por lá já hoje vai ver que ele está bem diferente do normal. Mas para os dias 26 e 27, na próxima quarta e quinta-feira, a partir das 19, vai ser um outro universo, assim, vai ser um espaço irreconhecível. A gente está trabalhando muito incansavelmente para fazer um grande evento, para a gente ter 2 dias de muito sucesso. A gente vai teve uma super adesão de lojistas, né? A gente tem 34 marcas do shopping desfilando nesses dias, onde a gente vai apresentar para os nossos clientes tudo que as nossas lojas têm de melhor. E é um evento que a gente está esperando receber em torno de 1.600 pessoas nesses 2 dias, então é um evento bem grandioso mesmo. É um evento que a gente está trabalhando para convidados, então a gente pede que os clientes, que as pessoas que têm interesse em participar, retirem os seus clientes nas lojas participantes, são as lojas que têm o ingresso para convidar os seus clientes na mão, né? Então, com certeza, muitos clientes já foram convidados, mas quem ainda tiver interesse pode entrar em contato com a sua loja
preferida do shopping Claro. para conseguir a participação no evento. Legal, nós vamos falar mais, né? Mas nessa primeira apresentação quero ouvir também, né, do David Hanner, que já veio ao programa outras vezes também, presencialmente também. É sempre bom tê-lo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, David. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Bom dia, audiência. Sempre um prazer, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho do nosso shopping, de contar um pouquinho do que está acontecendo, tentar sempre falar mais de coisas boas do que de coisas ruins, né? Que a gente sabe que no universo a gente não controla tudo o que vem acontecendo. Exato. Mas a gente trabalha bastante aí para tentar ofertar sempre as melhores experiências aí para a nossa cidade, para a nossa região. Então, conforme a Camila comentou, eu acho que o empreendimento retorna aí com um novo evento de moda. A gente tem um foco que seja um evento grandioso, que seja um evento muito bonito. Espero que, antecipadamente, que as pessoas que prestigiem gostem. Mas a gente construiu tudo como um evento de moda comercial, né? A gente até estava falando um pouco aqui que a gente realmente precisa dos consumidores, precisa dos clientes, e a Camila ressaltou muito bem. O shopping, apesar de tentar, e a gente trabalha para abraçar o consumidor e abraçar os clientes e as pessoas em diversos momentos, a gente também precisa da venda, né? A venda precisa acontecer, né? Porque o mercado precisa girar, o lucro precisa acontecer. Então, as operações estão divididas em blocos. A gente tem desfile às 19, depois desfile às 20 e 30, e a gente gostou bastante porque é uma construção desde a recepção das lojas. Então, todas essas 34 lojas participantes têm uma recepção para os seus clientes. Então, cheguem mais cedo, passem na loja, vejam a recepção que eles estão ofertando. Se tiver tempo, passem mais de uma. Posterior vai ter o bloco de desfiles e posterior as lojas voltam a receber os clientes. Então, a ideia é que seja ali um momento 360, um momento completo, né, para que todo mundo possa apreciar o que tem de melhor aí, o que a gente consegue ofertar de melhor para os nossos clientes. Conta um pouquinho, Camila e David, né, sobre a ideia, a preparação. Vamos fazer, né, o Világio Trends. E aí ele vai nascendo de uma necessidade. Como é que foi? Então, a gente já vem falando desde o ano passado, início do ano passado, vamos dizer assim, mais ou menos há um ano atrás, a gente já vem desenhando esse projeto. E nós começamos também uma conversa com o produtor, que é o André Guerra, uma pessoa que já tem uma super experiência em eventos de moda em shopping, né? Ele trabalha há mais de 10 anos com esse tipo de evento, de desfile. Ele tem uma experiência muito grande. E aí começamos a desenhar o projeto, né? Como vai ser, qual é o nome que vai ter, onde ele vai acontecer, quem vai estar com a gente. Então, é um trabalho aí de um time inteiro, não só de marketing do shopping também, né? Toda a equipe do shopping está envolvida num evento desses. Ele é um evento muito grande, né? Como a gente já vem falando, e ele impacta toda a operação do shopping. E lojas, inclusive, né? Então, assim, é um projeto e um desenho que vem acontecendo há um ano, mas, inclusive, antes disso a gente já falava, né? Antes de desenhar o evento em si, antes de dizer, não, realmente queremos fazer, a gente já vinha falando sobre colocar a moda na nossa boca mesmo, assim, né? Falar de fato sobre isso com propriedade, e trazer um evento do tamanho que Caxias merece, que as nossas lojas e o nosso cliente também merece, né? Então, colocar a moda de fato numa perspectiva principal do shopping, porque a gente trabalha aí, né, com moda. A moda faz parte, lojas de confecção a gente tem muitas, mas assim, a moda não se faz só com isso, né? A gente tem acessórios, tem calçados, então é uma forma que a gente consegue, na verdade, compor praticamente quase todo o mix do shopping, né? Então, é um desejo muito grande, a gente está muito feliz de conseguir concretizar e realizar, e ter o apoio dos lojistas, né? Eles também acreditando e tocando junto esse projeto com a gente. E fazer um referenciamento. Pode falar, David. Não, perfeito. Eu acho que quando a gente fala do nosso universo de shopping center, dificilmente a gente consegue pensar numa coisa hoje e colocar ela em prática no final do mês, né? São várias questões que a gente precisa mexer, alinhar, desde a aprovação de orçamento, desde alocação de estratégia de uma forma adequada, né? E a gente parece que não, mas é aquilo. Vira o ano, vira o Natal, volta às aulas.
Aí passa, volta às aulas, já entra num pré-carnaval. Aí depois sai do carnaval, você tem Páscoa. Aí depois da Páscoa, a gente tem que ter alguma coisa Dia em das abril Mães. ali de liquidação, alguma coisa assim. Depois entra no Dia das Mães, depois é férias de novo. Então a gente trabalha com um calendário bem formatado e as coisas que as pessoas já têm costume, você precisa entregar bem. Né? Porque se você não entregar bem, sei lá, as pessoas comparam com o que já viram, digamos assim. Então você precisa manter um padrão e a gente se esforça bastante para cumprir o calendário. E toda vez que a gente faz alguma coisa diferente, que a gente insere alguma coisa, exige um planejamento grande. Então, igual a Camila comentou, a gente decidiu o que a gente ia fazer no começo do ano passado. Aí de decidir no começo do ano passado, esses dias agora de pré-evento, tem bastante trabalho que acontece que as pessoas não veem, né? Que é a hora do show, né? É a hora do show, é isso aí. O bastidor é legal a gente saber também, esse preparativo, né? Que é a questão de vendas. E tu tem razão, se a experiência não é boa, o cliente, né? E o próprio lojista, né? Ele vai se sentir frustrado, né? No pequeno cosmos e no macrocosmos do shopping como um todo. Tem dito que tu tem trazido marcas diferentes e tal, né? Só um exemplo bem simples de vendas. Eu fui comprar uma coisa para minha mãe na farmácia e perguntei na especificidade para a moça da farmácia. A moça disse: não tem. E só. E eu tinha mais outras perguntas, né? Eu saí, fui na outra farmácia e comprei o que eu precisava, né? Então, quer dizer, hoje em dia o cliente é bem sensível também, né, Camila? Oi, David. Claro, sem dúvida. A gente mesmo como cliente, né, como sim. tu mesmo citou, assim, a gente tem experiências boas e ruins. Exato. A gente sabe muito bem como é bom ser bem atendido. Às vezes tu entra numa loja sem muita pretensão e aí tem aquele vendedor, aquela vendedora que te pega, entende o que tu gosta, te traz quando tu vê, tu tá saindo com coisas que tu nem Não imaginava ou que não tava pensando comprar naquele momento, né? Ou lembra que realmente eu precisava daquilo. E a questão do atendimento, ela é extremamente sensível para o resultado do negócio, né? E a gente sabe que é uma dor do comércio no geral, mas ela é assim... A marca pode ser trabalhada de diversos sentidos, né? Tu pode ter um marketing super potente, mas a ponta, né? Então, tudo isso faz parte de uma engrenagem. Então, a ponta também precisa acontecer, precisa ter um atendimento de qualidade, de excelência, para poder conseguir converter a venda. Sem dúvida nenhuma, não adianta preço, produto, se não tem um bom atendimento. Às vezes a gente sai de algum estabelecimento querendo um produto, mas não compra porque não foi bem atendido. E dentro disso, claro, não quero fugir aqui, né? A marca Village se reposicionou desde que, né, entrou no mercado em Caxias, né, David? Isso, o empreendimento agora fará 29 anos em novembro, né? Então aguardem aí que a Camila tem uma programação farta para os 30 anos do shopping. Que legal. A gente não tem de forma nenhuma vergonha da história, a gente tem muito orgulho da história que foi construída ali como Iguatemi, Caxias do Sul. A questão é que teve uma mudança societária ali em 2018 para 2019, e com a mudança societária a gente, né, reposicionou a marca do shopping, né, vindo aí o nome Világio, e até então somos Világio, e esse é o nosso primeiro evento de moda como Világio, né? Então eu acho que a gente tem uma expectativa grande, né, de fazer acontecer. Eu acho que tem bastante gente trabalhando e se dedicando, e não só pelo Világio Trends, né, mas a gente tem hoje uma semana aí de segunda a segunda com muitos eventos, né? Então legal. Hoje tem o circuito Senac de gastronomia, né, a primeira edição, que acontece lá com a gente. O Clotrugô estará lá fazendo, né, uma aula show ali para convidados. A gente tem um dia de folga, terça-feira. Quarta e quinta nós temos aí o Világio Trends, né? Então, começando às 19h, mas igual a gente comentou, acho que é sempre muito importante as pessoas chegarem um pouco antes para aproveitarem a recepção das lojas. E aí, fechando na outra semana, a gente tem o stand-up lá no GNC, né, em parceria com o pessoal da Noite na Comédia. Com o Pagode da Ofensa, né? Eu acho que é o pessoal que gosta de dar risada. Eu acho Isso que é uma novidade, um né? Porque eu tô ouvindo falar, claro, já deve ter sido divulgado, mas por ti agora.
sobre o stand-up comedy, que ocupam um espaço de cinema que pode também virar teatro e que é bem legal, né? Tem vários, né, momentos que dar risada é importantíssimo. Eu adoro, né? Quinta série nunca morre. Não, perfeito. Eu acho que é uma ação que a gente vem fazendo em parceria com a Noite da Comédia e com o GNC, desde março, abril do ano passado, se eu não me engano. A gente, ano passado, teve 5 ou 6 espetáculos. A ideia é uma noite por mês, porque tem toda uma outra estrutura que precisa ser montada. Diferente dos filmes comerciais, também tem a agenda, né, dos artistas ali que vão fazer o espetáculo. Mas eu acho que é um evento que busca uma ocupação, né, do cinema numa segunda-feira. A gente vê algumas mudanças pós-pandemia, né, e principalmente com a questão do streaming ganhando cada vez mais força, sempre virou-se uma preocupação. Né? Eu acho que a gente, em relação ao cinema lá no shopping, a gente é muito contente com os resultados. Em 2022, os resultados voltaram a ser melhores do que 2019, então a gente não acabou perdendo esse hábito. Eu acho que o pessoal trabalha muito bem, existe uma história grande com a cidade, mas a gente sabe que o cinema ele é muito dependente de bons filmes. Claro. Né? Se tem bons filmes, as pessoas vão. Se não tem bons filmes, você... isso aí eu assisto depois. Então eu assisto aquilo em casa. Porque a experiência do cinema é uma experiência diferente, né? Por mais que a gente tenha bons equipamentos em casa, né? A questão do ambiente, a questão da poltrona, a questão da pipoca do cinema. Do caminhar pelo shopping com a família, da praça de alimentação. Dar uma volta. É um programa, né? Não é Ver as simplesmente vitrines. um destino, né? É um programa, é um contexto. Isso aí. E isso veio pra gente trazer uma novidade e fazer alguns testes aí pra ver se tem dado certo, né? Todos os espetáculos aí a gente tem casa cheia, então é bem bacana, as pessoas se divertem bastante, compram pipoca, refrigerante, ficam lá sentadas e dão bastante risada. Já teve o Cris Pereira, né? O Murilo Portugal. Tivemos o Cris Pereira, Diogo Portugal, o Eros Portugal. Prado, e agora a gente começa ali com o Pagode da Ofensa, agora na próxima segunda-feira. Legal, para os roqueiros de plantão, Pagode da Ofensa não é uma redundância, é outra coisa. Né, Camila? Exatamente, a gente trabalha com uma agenda muito cheia, né? Essa semana agora de março em especial, a gente está com uma sequência de eventos, mas o nosso objetivo enquanto shopping é ter sempre uma agenda diversificada. A gente trabalha muito com os eventos infantis, a gente foca também em trazer alguns eventos adultos para o shopping também, né? A gente entende a importância de atender também esse público. Então a gente, enquanto marketing, está sempre com uma agenda muito cheia. Temos as datas de calendário comercial tradicional do varejo, que é aquelas que não mudam e acontecem sempre. Certo. Que mesmo que aconteçam sempre também é o desafio de sair do comum, né? Exato. Todos os anos. Sim. Mas também em buscar novas datas e novas ações, novos eventos e com o objetivo de trazer sempre novidade para o shopping, as coisas novas que acontecem na cidade, a gente quer que elas estejam sempre chegando primeiro no shopping. Que legal. Voltando aqui então, né, ao Village Trends, lembrando que eu estou conversando aqui com o pessoal que está preparando, não é? A Camila Figueiredo, gerente de marketing do Shopping Village Caxias, e o David Hanner. A pergunta que a audiência está fazendo, se tu é parente do ex-presidente, né? Pessoal, a gente já está preparando aqui, né? Estou aqui com Então, dizem, né? Meu avô disse que sim. Não tenho contato, não tivemos contatos. Sim. É português, né? O sobrenome. Isso, é português, Tu é de Caxias mesmo? Não, sou de Santa Maria. Santa Maria, Santa Maria. Legal, Santa Maria. Santa Maria tem experiências boas, você vê como fica, né? Eu fui poucas vezes, na verdade, uma única vez eu passei pela cidade de Santa Maria, eu fui buscar meu enteado lá, e na época precisava de informações, na época bem há tempos atrás, não é? Precisei de auxílio lá no automóvel. Não tinha... Muito acolhedora a cidade. Né? Santa Maria tem uma característica de ser uma cidade que recebe gente do Brasil inteiro, né? Até do mundo também, em função da Universidade Federal. Exato. É uma cidade que acaba sendo um centro cultural e o centro do estado também, né? Um centro de educação. Então, é uma cidade que recebe muita gente e acaba tendo essa característica mesmo. Legal. Voltando aqui, então, ao Village Trends, o pé direito atinge 14 metros de altura, um ambiente conceitual, com atmosfera sofisticada. Conta um pouco disso, por favor.
Então, o projeto desse evento foi todo idealizado pelo André Guerra, a gente desenhou ele também junto, enfim, batemos os detalhes, mas o bacana é que ele é muito focado em imagens, a gente vai ter um telão muito grande ali no lifestyle do shopping, a gente vai ter projeções e uma iluminação muito focada na passarela, que dá esse ambiente tecnológico diferente, por isso que a gente fala que o Life está completamente modificado e vai estar, sem dúvida nenhuma, nesses 2 dias, assim, de forma irreconhecível do que é aquele espaço que é lindo, que a gente adora, na verdade, Claro. e que a gente até quer ocupar ele muito mais, né? Ele, na verdade, é basicamente um acesso, a gente tem lojas ali também, mas agora ele vai se transformar nessa passarela tecnológica, diferente, que acho que, assim, quem tiver lá, tenho certeza que vai gostar bastante. O pessoal pode encontrar, vou botar na tela aqui o link do Sabe Caxias com a notícia, né? Line Up no dia 20, não sei, tu não vai lembrar de cabeça todos, né? Eu tenho eles aqui, mas bem rapidamente. Riachuelo, Ering, Paquetá, Beagle, Bagágio, não sei se eu vou falar certo, Carteres, Ferraro, Luz da Lua e a UX. No dia 25 e no dia 26, Decathlon, Coliseu, Ótica e Joalheria, Daimiler, Arezzo, Ashua, é isso? Acho. Espírito Santo, Luísa Barcelos, Drops de Menta, Lelise, no dia 27 de março, tem 3 dias. No dia 26 dias. São 2 lineups, tá. E o resto, assim, que o pessoal citei alguns aqui, não é? Eu vou botar o link da notícia do Sabe Caxias nos comentários também, para o pessoal saber mais. David, a experiência do primeiro, sempre ela é a mais, né, disruptiva, que gera ansiedade, mas tu é um empresário experiente, não deve mais sofrer de ansiedade, né? Mas dá aquela taquicardiazinha, né? Não? A ansiedade sempre vem porque a gente, quando inova ou quando traz alguma novidade, quer atender às expectativas que são geradas, né? Então eu acho que isso traz sim aquele frio na barriga, o que eu acho que é muito bom no geral, né? O André Guerra, quando a gente começou a conversar e ele fez essa idealização do evento, eu acho que ele trouxe um comparativo muito interessante. Ele fez a inspiração no Arc de la Défense, né, em Paris, muito porque o nosso empreendimento realmente ele traz uma dicotomia, né, e uma comparação entre o original, né, que foi o que veio primeiro, e a parte mais moderna, né? Então é um pouco disso da vista de Paris, quando você realmente tem uma ala da cidade preservada há bastante tempo, e você tem a ala nova quando você vê toda a modernidade ao fundo, né? Uma não é melhor que a outra, só são diferentes e contam histórias diferentes, né? Então acho que essa foi a inspiração de toda a ambientação que a gente está construindo. E como o empreendimento teve, né, o Iguatemi Serra Fashion, que foi um desfile, um evento de moda muito famoso por muitos anos, e a gente ficou um período grande ali também sem fazer eventos de moda. A expectativa nossa é grande, né, em realmente atender e conseguir a contento aí atender as expectativas dos nossos lojistas e dos nossos consumidores aí, do nosso público em geral. Que legal. Talvez eu não tenha perguntado alguma coisa, Camila, para concluir, que tu acha importante dizer, enfim, quem ainda não pegou o seu convite, né, pegue na sua loja preferida, não é? Que tal, enfim. Então, exatamente. A gente tem 400 lugares por desfile, então a gente vai ter 2 grupos por dia, então dia 26 a gente tem um grupo às 19 e outro grupo às 20h30, no dia 27 é a mesma coisa. Então os convites são retirados nas lojas por horário, a gente pede que as pessoas cheguem cedo, porque o desfile começa pontualmente no horário marcado, a gente não tem atrasos, e a gente, os horários são abertos e a lotação é conforme a chegada, então por isso que a gente pede para as pessoas chegarem cedo para garantir o seu local de sentada, pegar o melhor local privilegiado ali para conseguir enxergar. Vai sentando, chega, não tem um lugar marcado como no cinema, isso tu quer dizer, né? Isso, exatamente, é conforme a chegada dos clientes. A gente está super empolgado com esses dias,
Com certeza. esperando todo mundo chegar. As lojas também vão estar recebendo os clientes, acho que também isso é importante dizer, chegar um pouco antes para ir Sim. na sua loja, depois do desfile também vai visitar a loja. Os lojistas estão super se programando para atender os clientes também com ações diferentes, coquetel, bebida, atrações musicais. Então, assim, a gente vai ter 2 dias muito especiais no shopping, que o nosso lifestyle vai estar diferente, mas dentro das lojas a gente também vai estar com um clima diferente, as coisas vão estar acontecendo, às vezes algumas lojas até na própria frente da loja, né, para conseguir atender o maior número de clientes possível. Perfeito. David, para arrematar. Não, eu acho que é isso, a gente espera todos vocês, acho que a Camila já comentou muito bem ali das pessoas se programarem para chegar o mais cedo possível e passar nas lojas e pegar bons lugares. Acho que vale sempre ressaltar, né, que para os convidados o estacionamento é grátis, então vem junto ali com o convite. E eu li um tempo atrás sobre a história de Caxias do Sul. Tem alguma citação assim um pouco mais famosa, não me recordo agora quem fez, mas que pela magnitude da cidade, né, nessa conversão da serra, dizem que todos os caminhos chegam a Caxias do Sul. Né? Temos isso de Roma, né? Eu conheço Roma, né? Mas eu vi alguma citação nesse sentido, de que todos os caminhos chegam a Caxias do Sul. Então, a gente quer muito que essa semana todos os caminhos cheguem pelo Világio, né? Então a gente tem muitos eventos, e cada vez mais a gente busca ser um centro de diversas conexões, né, para todas as pessoas da nossa cidade e da nossa região. E tá muito bom, tá muito bonito, tenho dito toda vez que eu te falo, não é demagogia não, é fato. Enfim, pretende só para uma questão que eu não perguntei, claro que sim, né, ser nesta data um calendário de eventos do Világio, o Világio Trends depois da primeira edição, depois vai se fazer avaliação, evidentemente, né? Mas enfim, essa é a ideia? Essa é a ideia. A ideia é que a gente tenha um evento de moda anual. Obviamente, tudo é sempre sujeito a adaptações, né? N coisas de mercado, às vezes, a gente não controla. Exato. Mas esse é o nosso planejamento e por isso que a gente está bem otimista e esperançoso de ser um sucesso essa primeira edição. David Hanner, superintendente do Világio Caxias, aqui mais uma vez no Teoria de Tudo. Obrigado pela tua presença. Foi um prazer tê-lo aqui de novo. Muito obrigado. Camila Figueiredo, muito obrigado. A gerente de marketing também do shopping. Foi um prazer. Parabéns pela ideia, vocês estarem construindo juntos, né? No bastidor aqui a gente nunca para, né? Com o WhatsApp também, né? Eu ficava só observando aqui, né? Eu aqui e eles ali trabalhando. Não? Antigamente a pessoa esperava olhando para o céu, né? Hoje a gente espera, né, Camila? É verdade. A gente está alinhando ainda os últimos detalhes, estamos próximo do evento, né? Então a gente está fazendo montagem, alinhando os últimos detalhes do evento. Muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer. Um prazer. Legal. Muito bem. Você está convidada também a participar deste evento da maneira como foi citado aqui no programa. Se você chegou agora, pode voltar. Se você está vendo também na pós-audiência, também. Eu vou chamar o esporte, que, como disse, né, no quadro Por Dentro da Bola, temos a presença aí dos profissionais qualificados que a Rádio Caxias nos emprestou, o Gilberto Júnior, né, narrador e coordenador de esportes, e também o Matheus, que está conosco aqui. O Matheus, que eu vou dizer o sobrenome dele aqui, né, porque é meu amigo, mas a memória às vezes me rouba aqui, né, o Matheus Maciel. Eu estava em dúvida, não queria errar, então é isso mesmo. O Por Dentro da Bola fica com você, com o apoio de Unicesumar. Vale a pena, é um programa super legal. Por Dentro da Bola.
Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso domingo, né, está começando diferente hoje aqui em Sabe Caxias News. É o Por Dentro da Bola, que está por toda a plataforma, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e também, né, circulando pelo seu WhatsApp. Por Dentro da Bola é o quadro que cresceu, que se tornou independente, mas também está dentro do Teoria de Tudo, no guarda-chuva de Sabe Caxias. Tudo bem com vocês? É um prazer estar em sua companhia e hoje, né, eu sou Miguel Brambila, né, vamos juntos falar sobre futebol, claro que principalmente a dupla gaúcha, teremos aí a dupla Caju, né, não a dupla gaúcha, idiota, a dupla Caju, né, que está estreando Série C, Série A, semana que vem já começa, vamos saber todas as informações com o Joselito Santos, ele, o comentarista mais promíscuo da Serra Gaúcha, que está em todos os programas, e também, é claro, convidados especiais, Gilberto Júnior, narrador, né, de grande expressão aqui na nossa cidade, da Rádio Caxias, e também, né, coordenador de esportes, e junto também teremos aqui o Matheus Maciel, que é repórter também da Rádio Caxias, ou seja, né, eu sou o menor entendedor de esportes neste programa, mas humildemente nós vamos trazer essa galera toda aqui, vou botar eles todos na tela imediatamente, para que a gente possa conversar. Joselito Santos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, também aos telespectadores no canal 14, e em especial hoje aos nossos convidados, né, o Gilberto Júnior e o Matheus Maciel também. Que legal. Se eu não me comportar com os convidados, tu me puxa a orelha aqui, tá? Diz Miguel, não é assim, né? Respeite as visitas. Tá bom. Gilberto Júnior, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que prazer tê-lo aqui. Que honra para o Por Dentro da Bola, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o gosto do cliente, prazer é todo meu estar aqui com vocês, Miguel, o Jossi, também o Matheus Maciel, para tratar das coisas do futebol. Olha que é muito difícil encontrar bons narradores, eu fui um excelente narrador de futebol de botão, então, né, fica aqui já meu cumprimento pelas tuas apresentações, e já registro aqui, né, a dona Marisa Brambila, que já anunciou que é minha mãe, né, por coincidência, que é fã também do Giba, gosta muito de vocês também. E gosta do Matheus, é claro, o repórter que já não estreia no programa, volta ao programa, né, Matheus? Bem-vindo novamente, tudo bem, amigão? Alô, Matheus? Obrigado, tá aqui um prazer. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e falar um pouco sobre o futebol, sobre o esporte em Caxias do Sul. Que bom, seja bem-vindo, não é? O bom dia, boa tarde, boa noite surgiu de um amigo meu que chegou em casa às 5 horas da manhã e não sabia, né, o que dizer para a esposa. Já, né, antes das redes sociais, deu bom dia, boa tarde, boa noite para ver se ele acertava, né? Não teve problema nenhum no relacionamento daí. Joselito Santos, a nossa pauta é ampla, é importante, é extensa. O que tá rolando aí? Começa contigo aí, meu irmão. E as perguntas também, tu sabe, né? Tu é o âncora junto comigo, né? Sim, então direciona as perguntas sempre. Claro. Uhum. Sim, sem problema. Antes de nós entrarmos, que semana que vem já tem jogo do Juventude em Série A de Campeonato Brasileiro, e o Caxias é só em abril, lá pelo dia 12, 13, 14, ainda não tem a data específica, mas também o Caxias já está se organizando. Mas antes de tudo, eu quero uma avaliação, porque a gente terminou faz pouco tempo o Campeonato Gaúcho, que foi pautado por muitas polêmicas, seja ela de arbitragem, enfim, muitos problemas, mas eu gostaria de uma avaliação do Gilberto Júnior e também do Matheus Maciel, especificamente da nossa dupla Caju. Giba, Matheus, o que vocês acharam da nossa dupla Caju? E aí, fica à vontade, Gilberto, se tu quiser pelo Juventude, pelo Caxias, fica a teu critério. O que tu achou desse Campeonato Gaúcho da nossa dupla Caju? Ficou contente ou não? Poderia ter sido um pouquinho melhor. Olha, Joselito, eu acho que ficou a contento, porque quando a gente inicia um Campeonato Gaúcho e tem toda a tradição da dupla Caju colocada à prova no campeonato, a gente imagina que ambos necessitam ter como básico da campanha chegar na fase semifinal. Não se tem a obrigação de vencer a dupla Grenal porque tem um investimento muito maior. A gente, óbvio, se fizer análise específica desse campeonato, a gente vai ver que teve a questão da arbitragem, o jogo do Juventude com o Grêmio no Jacone, que a arbitragem tirou o Juventude da final, mas dentro do que era necessário
e a gente fosse antes do campeonato prever que deveria acontecer, era de chegar na fase semifinal Juventude e o Caxias, eles fizeram isso. Bom, a gente pode fazer algum tipo de análise em relação ao Caxias em específico, se falou muito em relação do rendimento que não foi o melhor, e eu acho que não tem como fazer essa análise sem considerar que o Caxias teve muitas dificuldades com lesão e o Luizinho Vieira não conseguiu em nenhum momento ter todo o elenco à disposição, então é um ponto que não dá para desconsiderar, mas apesar disso, o Caxias conseguiu prevalecer em relação a todos os outros times do interior, exceto o Juventude, que é um time de Série A, exceto os times da capital, o Grêmio e Inter, que tem investimento muito maior. Quanto aos demais, mesmo que a gente vá falar que o Caxias não apresentou o melhor futebol e que não tinha, como disse, todo o elenco à disposição, mesmo assim o Caxias conseguiu ser melhor com o que tinha mesmo à disposição, ser melhor que os demais. Então o Caxias cumpriu o que precisava, ele chegou na fase semifinal, ele chegou na Copa do Brasil do ano que vem através do Campeonato Gaúcho desse ano, então penso que ele cumpriu o que tinha que cumprir. A outra análise do Caxias é em relação às perspectivas que ele deixa para a Série C, que começa no mês que vem. Bom, o Caxias, ele inspira confiança? Não. Mas aí a gente vai analisar justamente o que estava falando antes, dos desfalques que teve e dos jogadores que estiveram à disposição, quais deles, de fato, deixaram a impressão de que vão dar conta do recado na Série C. Agora o gauchão do Juventude, bom, o gauchão do Juventude foi o gauchão que se esperava, de um Juventude protagonista e que passa muito pela partida do Jacone com o erro do Daronco, a não chegada na fase final. Até não acho que o Juventude seria campeão, se não, chegou lá é melhor que o Inter. Eu acho que não, e até ficou ilustrado numa seleção que nós fizemos na Rádio Caxias, que nós mesmos, analisando o Juventude, e por mais entusiastas que somos, na nossa seleção teve mais jogadores do Internacional, embora bastante jogadores do Juventude, pouquíssimos do Grêmio, por exemplo. Mas o Juventude ele tinha capacidade de chegar na final. Alguns dizem, não, mas o Juventude, se jogasse contra o Caxias na fase semifinal, ele seria finalista, porque ele tem melhores jogadores, porque ele no Caju teve uma vitória jogando bem contra o Caxias na casa do Caxias. Fato. Mas o Juventude não chegou como o melhor da primeira fase, porque aí teve outra questão de arbitragem no jogo contra a Avenida, por mais que se diga que o Juventude não fez um grande jogo. Então, dentro do que ele poderia fazer, ele fez. Agora, as análises do que vem pela frente, a gente pode fazer logo mais. Perfeito. Matheus, qual que é a tua análise da dupla Caju em relação a desempenho, enfim, o que tu esperava de Juventude e Caxias nesse Campeonato Gaúcho? Eu acho que é esperado, né, chegar até a semifinal do Campeonato Gaúcho. Claro que faz muito tempo que a dupla Caju não vence essa competição, não é que tem uma obrigação, mas sempre pede, né, que faça algo a mais. O recente a gente viu a dupla chegando nas finais, teve o Caxias fazendo isso em 2023, o Juventude em 2024, o Caxias antes em 2020 também, chegou até a final. O Juventude, em algum momento do campeonato, até chegou a trazer algo seria muito positivo, que daria para pensar que poderia até, quem sabe, voltar a vencer a competição, né? Quando chega na primeira colocação, vem do São José, com individualidades, né? Mostrando qualidade, mesmo um time que teve bastante mudanças também, né? De saídas, chegadas, e eu acho que isso prejudica um pouco a dupla, né? Só que também eu não tenho muito o que fazer, né? Infelizmente, o Juventude vai fazer uma forma de campeonato, vai ser aquela em relação, né, de gestão, né, trazer jogadores por empréstimo, às vezes, para jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, quem se destaca acaba saindo, ou contrato curto, quem se destaca sai, quem não foi bem, sai. Então, é difícil quando se destaca, jogador de nível A, de Série A, também ter a continuidade, né, os valores começam a aumentar. A Juventude tem essa política de pé no chão. Bom, então, o Juventude fez essa boa campanha na primeira fase, só que aquele jogo onde ele perde, né, na reta final, ali, a primeira colocação, pode ter feito muita diferença, né? Daqui a pouco iria enfrentar o Caxias,
Clássico Caju é Clássico Caju, os números estão aí para mostrar isso, bastante equilíbrio, porém, poderia ter Caxias forte também, mas iria decidir no Jacone. A gente sabe que o Juventude estava à frente, poderia sim, daqui a pouco avançar, mas como eu disse, clássico é clássico. O Juventude acaba não conseguindo a primeira colocação e aí vem as dificuldades. Enfrenta um Grêmio, perde o primeiro jogo, né? Acabou não tendo assim uma grande atuação, mas no segundo jogo tem toda aquela situação que a gente sabe de arbitragem. Fez um bom jogo, principalmente com a entrada do Nenê. Acredito que o Juventude está mais preparado do que do ano passado para iniciar uma Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um campeonato onde tem várias arapucas, onde tem várias situações, que precisa de muito equilíbrio para ter sucesso. Acho que o Juventude sim fez um bom campeonato, daqui a pouco até esperei um pouquinho mais. Em relação ao Caxias, chegou uma semifinal, mas a gente viu uma distância grande de Grêmio e Inter, né? Que daqui a pouco, em outros momentos, a gente não via. Quando o Caxias enfrentou o Grêmio, quando sofre a goleada na Arena, quando perde para o Inter, da forma que perdeu até o primeiro jogo, né? Então, sendo que o Inter tinha vários desfalques, talvez em outro momento poderia ter dificultado mais, né? Mas o Caxias a gente sabe, também vem. É um time que vem ainda no momento mais complicado, porque tem que contratar, perdeu mais jogadores, contratou mais jogadores, e sabe que o nível ele acaba sendo também menor, né, de investimento. Então, não é bem assim para o entrosamento. Além de um bom técnico, são várias situações envolvidas. Eu acho que faltou esse entrosamento no Caxias, faltou algumas situações, as lesões prejudicaram muito, e com isso não deu essa liga. Mas chegou uma semifinal, então a gente tem que conseguir os objetivos da Copa do Brasil, que tem novamente para o ano que vem. Então, foi um ano, foi um campeonato gaúcho bom, né? Podemos presumir assim, para a dupla Caju, daqui a pouco o Caxias poderia chegar um pouquinho mais perto da dupla Grenal em relação a disputar um pouco mais os jogos, e o Juventude, quem sabe, poderia até ter chegado a uma final, pelo que a gente até estava vendo na primeira fase. Pois eu gostaria de insistir um pouco nessa questão. Eu acho que foi abordado bastante claramente aquilo que o pessoal fala e que deu a lógica, então talvez, não é, das forças, né, Joselito, do campeonato. Nós temos dito aqui, Giba, Matheus e Joselito, principalmente sobre essa distância da dupla Grenal, essa distância administrativa, a distância política, a dificuldade inclusive, né, de popularizar o futebol da cidade. A gente viu aí, né, no Caxias e Inter, por exemplo, a torcida do Inter quase, né, tomar conta do estádio, em alguns momentos aí, né, ser mais forte que a torcida do Caxias. Nós ainda sofremos, na minha opinião, muito esse complexo de vira-lata, o que torna difícil uma análise preditiva no começo dos campeonatos, justamente por isso. A gente tem isso ainda, a gente sempre disse aqui que é preciso ter mais camiseta na rua, mais debates como esses, enfim. Vamos ficar à vontade aí, quem quiser falar aí, né, mas enfim. Pode falar, Giba. Eu acho que sim, embora só fazer um leve reparo, eu acho que deu a lógica do melhor time ter sido campeão. O Juventude foi o segundo melhor time do campeonato, inclusive, mesmo não chegando à final, ele teve uma pontuação melhor que a do Grêmio. Sim. Né? O Juventude terminou com mais pontos que o Grêmio, um campeonato em que ele não pôde chegar na final. Mas sim, eu acho que o Inter é o melhor time da competição. Agora, é que tem um abismo financeiro, Miguel, que a gente não tem como brigar. Então a gente sabe que a dupla Caju vai para quebrar uma lógica. E às vezes acontece, o Caxias já quebrou, o Juventude já quebrou, o próprio Novo Hamburgo, improvável quando foi campeão, terminou um ano sem ter o presidente, iniciou outro com uma base que foi campeã gaúcha. Acontece, mas é o imponderável. Por isso que quando se vai para um jogo de campeonato gaúcho, muitas vezes a gente vê um desinteresse do torcedor do Caxias e do Juventude,
porque sabe que é um campeonato muito difícil de ser ganho, e quando na bola tu mostra ser melhor, no apito eles te tiram uma vaga. Nesses meus 12 anos aqui em Caxias do Sul, olha, não quero mentir, mas a impressão que eu tenho é que os jogos que eu vi o Centenário com público próximo da lotação, por parte do Caxias, e o Jacone mesmo no Juventude, eram jogos em que não tinha Grêmio e Inter. Eram jogos de competições nacionais, onde eles entram para pegar outros adversários fora desse poder político que existe no futebol do Rio Grande do Sul. Fala aí, Matheus. Essa distância, ela é grande, como disse o Gilberto, como a gente vem comentando, o financeiro ele faz muita diferença, né? A gente vê o Grêmio tendo esse poder, e também essa situação de estar muito tempo numa primeira divisão, mesmo tendo descenso, né? Descensos da dupla Grenal, recentes do Grêmio e Inter, mas que tem um mercado há muito tempo, num cenário, numa capital, onde se tem facilidade de muita coisa, seja de patrocínios, seja de jogadores, sempre vai dar um jeito, vai conseguir isso. A gente vê hoje o Juventude fazendo algo que é muito difícil, né? De estar num time do interior, em que está numa Série A do Campeonato Brasileiro, e que consegue resultados, né? Pode ser em cima do laço uma classificação, pode ser em cima do laço uma continuidade, a primeira divisão, mas está conseguindo isso, e está fazendo a diferença, e está colocando, o Juventude está conseguindo colocar investimento. Talvez isso vem muito do aprendizado que sofreu após a Parmalat, né, que é um grande sucesso, um grande case, porém, pode ter sido uma avaliação e também, Matheus, só para complementar também o problema com o Red Bull, né, que foi também um aprendizado, né? Sim. Também tinha aquilo, criou uma expectativa também, né? Mas aquilo deixou o clube um pouco confortável, vamos dizer, o Juventude ficou muito tempo, por exemplo, para fazer reforma depois da Parmalat, né? E faz agora recente quando volta a Série A do Brasileiro. Juventude parece que essa volta até a primeira divisão, ela foi muito original, né? Isso se fala dentro do clube. Foi o Juventude mesmo que conseguiu essa primeira divisão e é comemorado. Agora vai para o 5º ano, sendo 4 na Série A do Brasileiro. Só que, claro, hoje, até pela forma que o Fábio Pisamilli, presidente, está conduzindo o clube, levando o clube, de ter hoje, por exemplo, agora está até indo em deslocamento para o Rio de Janeiro, conversas com a CBF, dessa proximidade com a eleição CBF. do presidente, viu, Matheus? Até para complementar. Sim. A eleição do Edinaldo Rodrigues, eu até perguntei para o presidente do Juventude, porque hoje o Matheus apresentou um programa alusivo aos 50 anos do Jacone, na Rádio Caxias, e o Fábio Pisamilli não pôde comparecer. Perguntei qual é que foi a pauta lá. A pauta é a eleição, né? Aquela eleição falada que ninguém quis receber o Ronaldo Nazário, e parece que não é bem assim, mas a dita eleição do Edinaldo Rodrigues é que faz com que o presidente do Juventude esteja no Rio de Janeiro. A informação boa, obrigado. Inclusive até do Ronaldo. Se tinha até informação que já vinha antes, né, que o Ronaldo teria dificuldades, né, por causa das federações, né, e realmente acaba se confirmando, e agora o Edinaldo certamente seguirá, né. Então, que tem uma aproximação grande com o Juventude, até elogia muito o gramado do Juventude, pede sempre, até recente, teve até trazer algo dos bastidores. Recentemente teve a reunião na CBF e o Edinaldo ficou conversando com o Juventude, acabou até atrasando um pouco a reunião porque estava conversando com os diretores do Juventude. Então, você tem uma atenção. Muita gente vai dizer, mas o que ganha com isso? Porque então adianta ficar fazendo isso? Não, a gente vê reflexo. O Juventude teve uma goleira da seleção brasileira, a Cláudia, teve um jogador recente, o Davi Góes, não quer dizer que só foi porque não, mas os olhos, eles acabam, né, sendo atraídos também. Então, acho que isso é importante. E tem toda a situação da Liga, também o Juventude tem esse mérito de estar hoje e conseguir, né, esses recursos que são importantes para o clube. Então, um time que vai desenvolver. A gente entende da cobrança, né? O que aconteceu agora, por exemplo,
É o que eu digo, o que aconteceu no jogo contra o Grêmio, muitos da imprensa da capital não estavam nem aí, nem sabiam do que aconteceu o lance. O foco era a imortalidade do Grêmio, mas não do lance se era falta ou não. Isso passou batido, né? Depois, agora, com o VAR, com tudo que tem, né, de ferramentas, acabou vindo para o ar, mas mesmo assim passa, porque é uma tradição, infelizmente eles estão toda hora nas finais. E eu entendo, às vezes, o torcedor, e como o Gilberto disse, a gente já viu a torcida da Juventude, Caxias, enchendo os estádios, principalmente em competições nacionais, e certamente chegar esse ano vai fazer isso, porque tem toda uma promoção de ingressos que faz a dupla. Então, o Caxias já vive uma realidade diferente, né? Sim, Querer são voltar duas a um bem cenário. distantes. É verdade. E a questão do entrosamento que tu falaste também, no Caxias é bem difícil, né? Justamente por causa dessa rotatividade toda de atletas, né? É óbvio, mas é necessário ser dito, né? Exatamente. É assim, eu entendo uma cobrança, mas hoje, o que o Caxias tem para contratar? Dinheiro. Ele não pode fazer loucuras e trazer jogadores nível B, e que se destacar, vai sair. Trazendo jogador nível C, a gente sabe, ou D, a gente sabe da dificuldade. É um nível muito parelho. Tu tem que fazer um diferencial para se destacar. Eu vejo dessa forma. Sim. Hoje a gente vê muitas SAFs, né? Isso é o perigo hoje de uma Série C, o tanto de SAF que tem de times. E não adianta dizer que SAF dá errado. Sim, algumas dão errado. Mas a maioria, se a gente for ver, dos times que estão, Maringá, que está, o próprio Brusque agora vai virar uma SAF, que é outro time que sempre está na B, C, B. Então, a questão é a seguinte, né? Ter dinheiro não significa saber gastar, mas ter dinheiro para fazer as coisas é melhor do que não ter, né? Pelo menos dá uma chance de errar menos, né? E manter e segurar o atleta no clube. É aquela história. Atrai. Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, né? Não, atrai, né? Isso aí. Porque é visto diferente, né? Os jogadores mesmo, o empresário, atrai muito empresário. Diz, lá os caras estão pagando bem. E aí facilita uma atração. Fala, José, até para a gente pensar, antes de tu fale, mas depois essa história que o pessoal está falando aí de juntar com o Uruguai ou com Santa Catarina, o Gauchão, o Otaviano Fonseca falou semana passada que a dupla Grenal deveria disputar, a dupla Caju deveria disputar só com a categoria de base para garantir vaga na Copa do Brasil. Pois eu quero ver a opinião dos senhores, mas enfim, fala aí, Joselito. Mas vocês viram, desculpa, que a Chapecoense quer vir para cá também? Exato. Que outro presidente falou que a Federação Catarinense paga menos que a Gaúcha. Daí no primeiro jogo contra o Dupla Grenal eles vão querer voltar para Santa Catarina, mas enfim, cada um sabe de si. Com relação a essa questão que estava sendo falado, quero me estender um pouquinho em relação a essa questão do distanciamento da Dupla Grenal. Eu vejo que é um distanciamento não só financeiro, ele vai além do distanciamento financeiro. E eu sempre fui muito contra essa questão de anti-Grenal, essa política do anti-Grenal. Eu falei, inclusive, no último programa, que isso só distancia cada vez mais também a torcida de Caxias e Juventude, porque o Juventude hoje até tem em torno de quase 9 mil sócios, salvo engano. Depois o Matheus e o Giba podem me confirmar quantos são exatamente, mas são praticamente 9 mil sócios. O Caxias, eu não sei especificamente quantos somos, acho que está em torno de 3 mil, 4 mil sócios ativos. Olha, tu não consegue... Perto de 5 mil. Perto de 5 mil Caxias, então aumentou. Tem que ver oficialmente, mas de qualquer forma. E aí tu vai distanciando, é a minha opinião particular, tu vai distanciando daqui a pouco um cara que ele pode ser o segundo time dele, não precisa ser, ele é o primeiro Grêmio, o primeiro Inter, beleza, mas traz esse cara pro Jacone, traz esse cara pro Centenário, principalmente quando ele não precisa ir a Porto Alegre. Mas enfim, são questões que a gente pode ir trabalhando ao longo do tempo. Eu já vi o Caxias fazendo algumas ações em relação a isso, o Juventude também já fez ações em relação a isso, mas a situação ela está muito estremecida, principalmente nos últimos anos. O torcedor, como a gente fala, o torcedor raiz do Caxias e do Juventude, eles estão extremamente revoltados em relação
ao Campeonato Gaúcho. É mais ou menos o pensamento do Otaviano Costa. Olha, se o Gauchão não valesse Copa do Brasil... Otaviano Costa é o marido da Flávia Alessandra, né? Aí agora... O Otaviano Fonseca, ele falou, e falou com propriedade, que se não precisasse de Copa do Brasil, de fato, não teria mais a necessidade de Campeonato Gaúcho. Então, eu quero dizer que não é só a questão financeira, também, na minha opinião, vai além disso. A questão financeira, sim, ela é gigantesca. Mesmo o Juventude estando numa Série A, ainda é gigantesca em termos de diferença entre Grêmio e Internacional. Haja vista que esse ano o Juventude... O resto, né? Fora Flamengo, Corinthians... Sim, eu nem entro nessa seara, porque daí ela de fato, ela aumenta e é uma amplitude maior. Mas, mesmo o Juventude estando na Série A, organizado, com toda a estrutura, ainda assim o Juventude tem uma diferença muito grande de Grêmio Internacional. Só que aí eu vou exatamente dentro daquilo que o Gilberto falou em relação a melhores times. Eu falei isso antes da final, né, Miguel? Tu pode confirmar isso. Eu disse, para mim a final é Juventude e Internacional. Se vai acontecer ou não vai acontecer, é uma questão do futebol, mas questão de qualidade. Tu quer que eu confirme? Manda o Pix, então, daí eu confirmo. Tá bom, te confirmo. Te confirmo depois. Mas em termos de futebol, em termos daquilo que eu acompanhei, que nós acompanhamos de Campeonato Gaúcho, eu entendi que a final merecida deveria ter sido Juventude e Internacional, porque foram os dois melhores times. Inclusive, olha o dado que o Giba falou. O Juventude não foi para a final e ficou na frente do Grêmio em pontos. Então, isso para mim já é autoexplicativo, né? Não, perfeito. Quando eu coloquei, antes era uma pergunta mesmo, não era uma afirmação, né, Giba? É por isso que eu faço essa ideia. Não, tranquilo. Que de repente entra naquela linha de que, tu vê, Grêmio e Inter são os melhores, eles estão na final, então deu a lógica. Não deu a lógica que o campeonato mostrou, mas... Exatamente. Não surpreende, infelizmente, né? Como sempre. Essa ideia de misturar os campeonatos aí, tem procedência? O que vocês acham disso? Tem procedência em relação à intenção, parece que principalmente do Peñarol, de que isso ocorra. E parece que tem até um racha lá mesmo no Uruguai, com o Nacional sendo mais pró-campeonato uruguaio e o Peñarol mais propenso a essa vinda para cá. Agora, isso não vai rolar, né? Embora eu tenha visto, por exemplo, até perguntei para os presidentes no programa da Rádio Caxias na sexta-feira, para o Fábio e para o Roberto, se eles achavam interessante. Eles, a grosso modo, acham que poderia valorizar o campeonato. Eu já penso que não. Eu penso que isso vai acabar num grande torneio internacional, Peñarol, Grêmio e Inter, onde a dupla Granal vai ganhar dinheiro. De repente, agora, no meio do ano mesmo, na pausa que vai ter para o Campeonato Mundial de Clubes. Então, não vejo muito sentido. E é como disse o Joselito, o pessoal quer vir para cá porque não viu o que acontece aqui. Quando vem a Chapecoense para cá, primeiro jogo que a Chape for prejudicada pela arbitragem, como a dupla Caju é frequentemente, eles vão lembrar do que eles passam ainda lá em Santa Catarina. Feliz e não sabia. Exatamente. Eu recebi vários recados no estilo desse que o Otaviano mandou, de falar a respeito de não jogar o campeonato, ou jogar com base. Infelizmente, nem deixar de jogar, nem jogar com base é viável. A base da dupla Grenal, que já é mais forte, tem dificuldades contra os times principais, mesmo dos times que não têm bom investimento. Então, tu vai pegar o Juventude e o Caxias para botar a base. O Caxias nem tem um time de base, nem base, por exemplo. Tem, o Caxias tem. É um risco de rebaixamento daí, né? É um risco de rebaixamento, ou no mínimo de não conseguir a tal vaga na Copa do Brasil. Então tem que jogar, tem que fazer o possível e impossível para conseguir fazer a melhor campanha. E eu quero, o Matheus pode falar também, vocês podem interromper, tá? Não fiquem tímidos aqui no programa, mas enfim, inclusive dentro dessa ideia, eu acho realmente, né, que é preciso valorizar a dupla Grenal, é um espetáculo, é lucrativo para os clubes aqui de Caxias e para a imprensa também, sempre lota o estádio, enfim, mas não colocar eles em primeiro plano, é isso que eu acho. Inclusive, Joselito, só para citar, para não perder, que eu acho também, o torcedor raiz, ele sofre. Eu vi, o meu pai era juventudista e a minha mãe é torcedora do Caxias. Então eu vivi as duas coisas dentro de casa, mas ele não abandona o clube. O que eu acho que precisa é expandir
no número de torcedores, com novos torcedores e convencer aquela pessoa que vive em Caxias, que paga suas contas em Caxias, que a prioridade deveria ser um clube de Caxias. Aí uma ação ou outra não serve, tem que ser ação constante, né? Mas aí entra no que o Joselito falou antes, e que eu concordo contigo, Joselito. O cara vem trabalhar em Caxias e ele já tem um time de infância. Ele não vai deixar de torcer para o time de infância dele. Mas nada impede ele torcer para o Juventude ou para o Caxias, independente de ser Grêmio, Inter, Flamengo, Corinthians, São Paulo, o primeiro time dele. Não tem problema. Mas ele vai vir para cá, ele vai querer ir a estádio de futebol, ele tem que se sentir acolhido, seja no Jacone ou seja no Centenário. Eu conheço uma pessoa, um cara que torce para o Inter e para o Caxias. E olha, ele vai mais a jogos do Caxias do que muitos que se dizem só Caxias. Ele está em quase todos os jogos do Caxias, com o churrasquinho na frente do Centenário lá, e depois vai para o jogo. E eu sei de gente que torce exclusivamente para o Caxias e não vai. Então, é errado. O filho dele, pelo que eu sei, torce para o Caxias. Torce para ser Caxias. Então é assim que tu renova a tua torcida também, fazendo com que as pessoas sejam bem recebidas no teu estádio. Óbvio, o cara não vai no jogo do Caxias com a camisa do Flamengo, camisa do Inter, do Grêmio, principalmente os daqui do Rio Grande do Sul, não. Sim. Mas ele torcer para vários clubes, ele torce para quem ele quiser, desde que ele vá ao estádio, ele consuma no bar do Caxias, ele compre na lojinha do Caxias, daqui a pouco se associe no Caxias, porque é uma relação de consumo também. E ele vai passar a se identificar e vai passar a gostar, vai ser uma cultura, né? É isso. Mas ele tem que se sentir acolhido, né? É isso aí. A nossa cidade é assim, né? É muita gente vindo para cá, e é que tá, a gente não pode afastar, né? Por isso que é importante também hoje da divulgação, né, dos clubes. O clube saber se vender bem nesse momento, aproveitar essas situações e aí de divulgar a marca, né? Então, é importante porque, querendo ou não, precisa atrair. E aí muitos torcedores falam, né, a gente tem que resgatar os filhos, já que eles torcem para outras equipes, a gente tem que tentar resgatar os filhos. E essa é realmente uma saída. Então, hoje a gente vê o Caxias, o Juventude fazem muitos trabalhos, né, nas escolas já. Levando eu saí bater lata em em 75, quando o Inter for campeão, eu tinha 6 anos de idade. Eu fui sair bater lata, sou torcedor do Colorado. Meu pai era gremista, juventudista, né? A minha mãe é colorada e torcedora do Caxias. Ameaçou cortar o almoço, eu tive que, né, me posicionar dentro de casa. Felizmente, né, meu pai era democrático e não levava a esposa dele, ia na torcida do Caxias, né? Que Deus o tenha. Foi, né, Joselito? Mas foi assim que eu aprendi a gostar, né? E vi a torcida sofrer, mas não abandonar. Sim. Hoje o Juventude tem ali, Joselito, 8.352. Nossa, eu acho que até podia ter mais, né? Podia chegar a 10 mil, né? A gente vê essa dificuldade de não chegar a esse número. Mesmo o time vivendo dos melhores momentos nos últimos anos, podemos dizer, dos últimos 20 anos. Últimas 2 décadas. Últimas décadas. Porque mesmo nos últimos momentos da Série A, na outra passagem, também primeiro que já não estava mais sendo tão feliz em campo, e isso faz também com que haja, né, nessa análise uma curva negativa que já estava se criando naqueles meados dos anos 2000, e agora está numa curva ascendente, né? Agora, até em relação a esses números aí, o complicado é o seguinte: espera-se que quando comece o Campeonato Brasileiro aumente o número de sócios. O Juventude certamente espera daqui a 1 mês ou 2 já está com mais de 9 mil, caminhando para 10 mil sócios. O problema é que aí a gente vai entrar novamente nesses abismos financeiros em que o Juventude vai jogar a Série A sabendo, isso eu já ouvi do presidente Walter Dalzotto Júnior em outro momento, tu vai para um campeonato que o resultado que menos vai acontecer é a vitória tua. E, embora sejam muito saborosas as vitórias quando elas vêm, né? Tu ganha do Flamengo, tu ganha do Botafogo, tu vê, mesmo que ele vai ter menos vitórias do que qualquer outro resultado, quando essas vitórias têm, elas vêm, elas são saboreadas muito detidamente pelos seus torcedores. Mas aí acontece que, em relação a chamar
o sócio, já se cria uma dificuldade justamente porque tu vai jogar 38 partidas, vai ganhar o quê? Vai ganhar 10, 11 e vai empatar, vai perder algumas e nem todo mundo se sente à vontade para ser sócio. O torcedor precisa entender um pouco mais disso, né? Saber que não é o resultado dentro de campo somente, né? Porque em relação... Perdão. Pode falar, Matheus. Não. Eu não tinha falado antes, mas em relação àquilo da revolta, né? Eu acho que a pior coisa é correr desse problema. Ele vai ter que ser resolvido. Já foi falado várias vezes, colocar pessoas aqui do interior na federação, e o Walter Dalzotto Júnior, em algum momento, né, foi até cogitado de ir para uma federação gaúcha de futebol. Acho que isso seria muito bom. Eu acho que essa é a ideia. E aí ficar correndo, a gente ficar com essa situação, mas coloca o sub-20 para jogar. Não faça isso. Acho que é o pior erro. Mas aí primeiro vamos ficar, depois a gente coloca o sub-20. Não, mas tu vai perder do início ao fim da temporada, né? Você imagina onde a dupla Caju é protagonista, e é protagonista, não consegue ter jogos fáceis com o Grêmio e Inter, mas o Juventude e o Caxias são protagonistas do Gauchão. Aí tu vai deixar de ser protagonista no Gauchão, tu vai jogar o Campeonato Brasileiro com as dificuldades que tem, e vai ser um ano numa toada muito negativa. Eu acho, inclusive, e eu recebi isso até de alguns torcedores na interatividade na Rádio Caxias, que a forma que eles querem que o Juventude renove a sua torcida é ganhando títulos. E apesar de toda a dificuldade que tem, o Gauchão ainda tem uma possibilidade. Por mais que a gente saiba que vai ter que lutar. É o discurso do contra tudo e contra todos. Que eu, em linhas gerais, acho que ele é muito bonito, mas nem sempre é verdadeiro. Mas no Gauchão, muitas vezes é. É muito difícil. Fala, Matheus. Fica à vontade, temos tempo livre aqui. De colocar pessoas dentro do sistema. Vamos entrar? Sei. Mas precisa isso. Até quando eu escuto também muita reclamação, quando se tem torcedores para a direção, eu digo, cara, vai ter que achar alguma forma de entrar lá, mas é difícil, eu sei. Mas são situações, porque não tem muito para fazer. Ou tu vai correr, e eu acho isso, hoje, não tem como tu dizer, primeiro se classifica, depois coloca o sub-20. Não, acho que o jogador vai querer acertar para fazer isso. Tem todas as situações de objetivo, o cara quer estar ganhando para ganhar. Hoje, vamos dizer, a linguagem do bicho, realmente, a maioria dos clubes pagam isso, ainda mais em reta final de campeonato. Então, não é bem assim para tu fazer isso. Quando tu tá na emoção ali, tu não vai querer desistir. E aí, mesmo que tá querendo fugir, vai te dizer como é que foi jogar sub-20 num momento importante. É verdade. Enfim, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, também aqui no Teoria de Tudo. Estamos em Sabe Caxias News, estamos no Teoria de Tudo em Sabe Caxias, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, por toda a plataforma. Hoje com os convidados, aí amigos especialistas, né? Além do Joselito Santos, que está sempre com a gente aqui, o Gilberto Júnior, narrador e coordenador de esportes da Rádio Caxias, e o Matheus Maciel também, que já volta ao programa. Volte sempre, quando a galera volta a gente fica feliz, não é? Porque gostaram da participação, e isso qualifica também aqui a nossa audiência independente. O Teoria de Tudo está com mais de 1000 horas de gravações, é um produto de sabecaxias.com.br, onde também você encontra informações. Joselito Santos. Bom, Miguel Brambila, a gente fez um apanhado aí do Campeonato Gaúcho, falamos alguns assuntos, agora nós vamos projetar um pouquinho a nossa dupla Caju, né, que é o que importa daqui para frente, que nós vamos ter 2 campeonatos muito importantes. É uma pena que nenhum nem outro estejam em Copa do Brasil, mas isso faz parte, né? Haja vista que, principalmente pelo lado do Juventude, foi uma surpresa o Maringá passar, mas o Maringá acabou chegando só à final do Campeonato Paranaense, né? Eliminou o Atlético Paranaense dentro da arena, vencendo por um expressivo placar, né? Por 3-0. Então, o Juventude também não jogou contra ninguém. E é adversário do Caxias. É bom lembrar que vai ser a última rodada dessa primeira fase, vai ser lá no estádio da equipe do Maringá. Mas vamos começar pelo Juventude agora, vamos dividir as pautas, iniciando pelo Juventude especificamente, Gilberto e Matheus.
Sábado que vem, 6h30 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, inicia o Campeonato Brasileiro, mais um Campeonato Brasileiro de Série A para o Juventude. O Juventude está se movimentando no mercado, me parece que, não sei se já contratou ou contratará o centroavante Galego, que era do Ipiranga, que foi muito falado, inclusive, na interatividade, né, Giba? Os torcedores muito falavam, por que o Juventude não vai atrás do Galego, não sei o quê. Me parece que o Juventude foi atrás desse atleta, e também o zagueiro de 23 anos, o Natan. Parece que o Juventude também acabou comprando os direitos, ou vai comprar, enfim. Então são 2 jogadores que o Juventude está em movimentação. Mas o que tu tá achando, Giba, desse Juventude se preparando para essa Série A de Campeonato Brasileiro? É claro que é muito incipiente, nem começou o campeonato e tudo, né? Mas qual que é a tua expectativa em relação ao Juventude, e o que tu tá enxergando do Juventude para essa Série A? A minha expectativa é boa, embora eu confesso que eu esperasse que alguma negociação já estivesse mais avançada, principalmente a do camisa 9 que vai vir, mas em relação a essas 2 contratações que tu citou, que não estão anunciadas ainda, mas esses jogadores devem chegar amanhã e ter contrato ambos até o fim de 2027, então o Juventude ele aposta que venham para, inclusive futuramente, dando resultado em campo, também possam dar resultado para os cofres. Eu acho que faz bem o Juventude, no caso do Galego, em olhar para o Campeonato Gaúcho, porque a gente já viu jogadores se destacando em clubes do interior e indo para jogar Série A em dupla Grenal e no próprio Juventude em outros momentos e dando resultado. Então eu acho que é assim interessante. A gente não pode achar que sempre tem que pegar da base, sempre a base ela tem que oferecer o jogador para encorpar o elenco principal, porque não é sempre que tem jogador com essa capacidade. E às vezes os jogadores antecipando algum processo para sair da base e ir para o principal acabam também queimando uma etapa que pode ser futuramente irreversível no momento da formação dele, que não vai voltar mais. Então eu acho que o Juventude vê um jogador que fez 8 gols no campeonato, que tem alguma capacidade de finalização e vai fazer o que de repente ano passado fez o Rony Carrilho, né, sendo uma alternativa aos principais, os principais Gilberto e alguém que está vindo. O Renato Kaiser é o preferido. Embora não seja uma negociação fácil, não é uma negociação que o Juventude tenha dado como encerrada. Ele ainda tenta, e mesmo com a lesão, que até parece que não foi tão grave no jogo de ontem, na final do Campeonato Cearense, ele no primeiro lance, uma jogada pela ponta esquerda, quando colocou a bola na frente, foi dar a corrida para buscar, botou a mão no músculo posterior da coxa, mas seguiu até o final. Parece, pelo que se tem de informação ainda preliminar, é que não foi algo tão grave assim. O Juventude tenta, o Kaiser, mas sabe que para trazer o Renato Kaiser ele vai ter que renovar com Fortaleza, está buscando o Daverson, para que o Fortaleza empreste ele ao Juventude, senão é uma negociação inviável. E tem outros jogadores com um perfil parecido que estão no radar do Juventude que podem avançar na negociação, podem virar negociação. Hoje está em fase de estudo, como o Matheus Babi, jogador do Atlético Paranaense, que também é uma alternativa ao Kaiser, caso não feche essa negociação. Eu acho que o Juventude ele saiu do Gauchão com uma base de time. Ele não precisa ter desespero para reforçar o elenco, mas a gente sabe que para 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, ele necessita de alternativas. Não basta ter um centroavante, tem que ter 2 ou 3. Isso vale para as extremas, onde tem que ter 5 ou 6 e outras funções. E aí sim eu espero que o Juventude gradativamente vá incorporando. Ele vai pegar de cara um adversário que é do campeonato dele, que é o de permanência no campeonato, que é o Vitória. A Vitória também se divide com Sul-Americana, né? Ele caiu da Copa do Brasil para o Náutico, mas acho que é um time que pode sim ser batido pelo Juventude, embora a gente falava antes do dinheiro, das SAFs e tudo mais, até não é o caso de SAF em específico, mas é o caso de grana que tem o Vitória. É um clube que gasta bastante e às vezes não gasta tão bem assim. Ele inflaciona o mercado, esse mercado que o Juventude vai, o Vitória vai também, e vai gastando mais, até levando alguns jogadores, mas eu não vejo como investimentos que façam do Vitória um time muito acima do Juventude, muito antes, pelo contrário. Está parelho, ele está fazendo o dinheiro virar vantagem de mercado, mas em termos de qualidade eu acho que é um adversário batível já na estreia, no Jacone sábado que vem,
mas acima de tudo, dentro desse campeonato contra esse adversário, o Juventude, além de disputar pontos, ele já vai tirar a febre desse time em relação à demanda do gauchão para a demanda do Campeonato Brasileiro. Perfeito. E é aquela história, né? Só para citar, gastar muito nem sempre é gastar bem. Ajuda, mas tem que saber gastar, né, Gil? Ajuda. Tu vai para a feira e o preço do mamão tá R$10 o quilo, tem o último mamão, tá tu e o Joselito brigando pelo mamão, e tu vai dizer que vai pagar R$15, o José vai estar só com os 10, o feirante vai vender para ti. E aí, às vezes, aquela pessoa, só antes do Matheus falar, e o José também, eu falo assim, uma coisa importante, que é no geral de mercado. Vai lá, oferece dinheiro a varrer, inflaciona o mercado e esculhamba, porque no fim, né, não ajuda em nada. É isso aí. O mercado, olha, tá pagando às vezes muito para jogadores que a gente não entende bem como que se valorizaram tanto. E às vezes é justamente isso. É um time médio com dinheiro que está tentando ganhar de outro time médio que não tem tanto dinheiro assim. A gente está falando do Juventude, o Matheus citou antes do investimento em estrutura. O Juventude sabe que a vida não termina no fim do ano para ele. Segue 2026, 27, então ele divide suas atenções entre time e estrutura. Isso é fundamental. Enquanto o Vitória vai mais botar grana para fazer time. Perfeito. Matheus. O Vitória está investindo mesmo. Por ver os jogadores que tem o Vitória hoje, colocar ali são valores altos e jogadores que estavam em clubes já de primeira divisão, então com isso acaba gastando mais, né? Vitória, se for olhar, analisar hoje o elenco rubro-negro. Mas eu acho, a forma que o Juventude trabalha, acredito que sim, o Galego é aquele tipo de jogador, né, que se sai e vai para outro time, Santa Catarina, por exemplo, ou daqui a pouco Paraná, vai no Atlético Paranaense lá, faz um monte de gol, o torcedor ia ficar pensando, pô, o cara estava aqui perto, o Juventude não contratou, e ele foi para outro cenário e deu certo. Eu acho que não deixa escapar esse atleta. O time que precisa centroavante, que o Juventude ideia ter contratar 2, eu acho que um desses 2, sim, aí encaixava esse atleta, que em algum momento o Juventude estudou bastante, ficou fazendo sondagem, e agora tenta, assim, uma negociação. Aí está encaminhado, deve chegar na próxima semana, já na segunda-feira, amanhã, em Caxias. E o caso também do zagueiro, aí surpreende um pouco mais. O Juventude traz o zagueiro por quê? Tem vários, já passando de 6, mas aqui mostra que o Abner já, até pelo que ele vem se destacando, e futebol é assim, deve aí receber uma boa proposta no meio do ano e deixar o clube, indo para a Europa. Você fala, mas o Grêmio pode ser que contrate ele agora com a boa relação do Natan. Eu acho muito difícil. Já fez sondagem o Grêmio e o Inter, mas até pela multa, acredito que eles não vão comprar o Abner. Acho que é mais fácil. Entre Grêmio e o Inter e a Europa, né? Não é muito difícil a escolha, dependendo do clube, claro. Sai até no meio do ano. E sai no meio do ano. Então, para qual clube? Veio um jogador jovem que até jogou já no Cianorte, no Curitiba e no Aimoré, né? O Natan. Então já tem uma rodagem também. No Grêmio acho que é muito difícil, porque o Grêmio dá uma cobrança muito forte de zagueiro, né? Troca, e não dá certo. Então, com isso, hoje se tem uma pressão muito grande. Depois do Jeromel, né? O Grêmio gosta de fazer a dupla Grenal, ficou muito tempo com o Jeromel e Kahneman, era um nível muito alto, né? Exato. E agora o nível também está baixo. Talvez o Wagner Leonardo arrume, né? Que é um jogador que está até sendo bem falado e é um destaque que estava no Vitória. Mas eu acho que o Juventude dá uma cartada diferente do Natan e sobre o Galego, acredito que sim. Caso se a ideia era 2 centroavantes, acho que é melhor hoje apostar no Galego, que tem só 25 anos, é novo, do que daqui a pouco apostar no jogador mais novo, de uma base de um time grande. Uhum. Eu acho que acerta mais em relação a esse nome. Sim, sim.
Se eu te respondo, Joselito, antes da gente passar para o Caxias, não é? Porque são pessoas que estão acostumadas, né, com a oratória, com a palavra, fica fácil o programa e passa muito rápido. Estamos com 50 minutos de programa, não é? Respeitando o tempo também dos amigos aqui, dos colegas, no domingo à noite que se disponibilizaram a estar conosco. Nós temos aí uma infinidade de assuntos no esporte, mas vamos focar aqui, né, nessa questão que é a pergunta do Joselito. De Juventude, Joselito, antes de passar para o Caxias, qual é? Bom, do Juventude eu quero só destacar, inclusive o Matheus participou ontem, né, um jogo histórico, querendo ou não, até nós sentimos muito que o Juventude não fez esse jogo no estádio Alfredo Jaconi, porque isso seria muito legal, o Juventude, e eu quero também, antes de passar para o Caxias, eu quero que tanto o Giba quanto o Matheus, mas especificamente o Matheus que apresentou o programa, que ele fale um pouquinho desses 50 anos do estádio Alfredo Jaconi também, que eu acho que é bem importante. Então, eu gostaria que falasse primeiro das Esmeraldas, né, Matheus e Giba, que foi um primeiro jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, é um jogo histórico, e o Juventude acabou empatando em 1-1 com as Mineiras, teve até problemas ali de assédio posterior, que inclusive o Matheus pode relatar onde ele esteve em loco, para ver especificamente o que aconteceu, mas eu até quando eu vi a notícia, quando eu recebi no nosso grupo interno ali, com o Ivan, e com o Zé e com os guris, eu achei que era mais um caso de racismo, porque infelizmente é tão recorrente que acaba acontecendo, aí depois eu acabei lendo que não foi um caso de assédio que acabou acontecendo com as meninas do América. Mas, Giba e Matheus, o que vocês acharam desse início das Esmeraldas e também o outro assunto que eu acabei falando, que são 50 anos do Alfredo Jaconi? Em relação às Esmeraldas, eu acho que foi interessante, né? Uma estreia contra um time que já está mais habituado e que tem uma estrutura um pouco melhor até em relação ao investimento, e mesmo assim ele fez um jogo digno, teve a possibilidade até de vencer. Eu acho que o pênalti marcado para o América não aconteceu, foi mal marcado, a gente fala, vira e mexe, volta para a arbitragem, né? E também o pessoal da América reclama do gol do Juventude, onde aí sim me pareceu uma disputa de espaço na área e o lance passível de interpretação, mas eu acho que o Juventude cumpriu um papel interessante, e o Juventude ele gradativamente ganha força no futebol feminino. Ele não ganhou uma vaga na elite do feminino por estar na elite do masculino, foi subindo 2 vezes que o Juventude conseguiu chegar na elite, e óbvio, né, não tem a mesma facilidade em relação ao investimento que tem no masculino, ainda um naipe que não é tão acompanhado pelo público, isso faz com que os patrocinadores também não investam tanto. Ainda assim, gradativamente elas estão conquistando o espaço delas, eu saúdo. E até para passar já para o Matheus falar a respeito das gurias, das Esmeraldas, sobre o Jaconi, eu digo que Caxias do Sul ele tem 2 grandes estádios, 2 grandes estruturas. O programa que o Matheus apresentou hoje lá, contando a história, ilustra bem o que já passou de atualização, de modernização, né, desde a Quinta dos Pinheiros até o Jaconi de hoje, e é interessante que o estádio vá se atualizando, vá ganhando estrutura para comportar o que pede o esporte atual. Eu falo não só na relação de um bom gramado, mas bons vestiários, bom espaço de imprensa, conforto para o torcedor. Eu acho que o Jaconi ele gradativamente vem se tornando um estádio apto à época em que nós estamos vivendo, e eu acho que o Juventude está de parabéns por tudo que tem pensado e feito para que o seu estádio não precise amanhã ou depois ser substituído por uma arena, por não ter acompanhado a demanda que o tempo vai pedindo. Beleza. Em relação ao futebol feminino, né? Primeiro, sobre o que aconteceu o jogo estava meio confuso em relação a isso. Às vezes, primeiro aguardou a entrada da brigada, que demorou um pouco para entrar no gramado, porque precisa, né? São coisas que precisam para iniciar um jogo, além do básico do futebol, né? Mas tem ambulância e a polícia ali, né? Tem hoje a brigada acompanhando. Então,
demorou para o início do jogo, acredito que foram de 5 a 6 minutos, e depois, ali na reta final, parava em alguns momentos também, tinha um drone, depois na reta final até ouvi alguns torcedores falando quarto árbitro, até parou o jogo, a gente não entendia o motivo disso. Aí no final, entrou o pessoal da brigada lá, conversou com a arbitragem, né? Então já foi relatado para certamente para o pessoal da polícia que tinha algo em relação a isso, que as jogadoras já devem ter passado algo sobre assédio, e aí depois teve todo uma denúncia assim do América Mineiro. Mas sobre o que aconteceu, né? A comissão de arbitragem hoje informou afastamento até do assistente, o Clayton Tim, né, da Federação Gaúcha de Futebol, em relação a esse possível assédio aí feito em cima das atletas da equipe do América Mineiro, né? A gente não vai falar o que, mas até Sim. nas redes sociais já tem até jornalistas trazendo o que foi falado em relação a isso, né? O que ele tinha falado. Foi até antes do jogo, né? Seria brincadeiras de mau gosto antes de iniciar o jogo, sendo que o árbitro da partida era uma árbitra, né? Sim. É complicado. Se eles estavam no rádio falando isso, quem estava comandando o jogo era uma mulher. Então, independente do que foi falado, se houve a ofensa, Juscelito, que é advogado, também sabe a gente. Sim, mas eu quero dizer da falta de respeito deles, né? Porque foram coisas fortes também. Foi grave, da falta de respeito, então... De qualquer maneira. Falar sendo assédio, sendo racismo, é falta de respeito, exatamente. Ainda mais sendo que tinha uma árbitra comandando o jogo, né? Perfeito. Então, vamos aguardar o que vai acontecer em relação a isso. Mas sobre que realmente é justiça, né? Que teve erro, realmente, por isso. Não uma notinha como acontece o América no fez. O América fez, o Juventude também, isso. Ele fica às vezes na notinha, né? Só, isso é que eu quero dizer. Uma notinha, a gente cumpre e não acontece nada, né? Mas é igual o que eu me refiro com o Campeonato Gaúcho, né? Novamente, tem todo um trabalho para acabar racismo, né? E é uma luta hoje do futebol brasileiro. A gente vê brasileiros sofrendo fora do país com isso, mas a gente não vê algo, sabe, que realmente dê confiança que vai ser feito, né? Não, vê uma zombaria, Matheus. Ao contrário, o presidente da Comebol lá que falou da Chita, não faz sentido nenhum. Eles zombam do brasileiro. Não sei se ele foi muito mal nisso, né? Não sei se ele... Foi péssimo. Aí é difícil também julgar em relação a isso, mas ele fez uma brincadeira que acabou sendo... Não é difícil julgar, não é difícil julgar, eles nos chamam de macaquito, né? E ele simplesmente falou isso para quem quisesse ouvir sem esconder de ninguém. Sem medo de nada. Porque sabe que não é nada, né? Por exemplo, o De Sábato, lembram que ele fez hoje trabalhando no Grêmio como auxiliar, né? Lembra que ele fez com o Fabão lá? Lá de São Paulo, chamando de macaco. Grafite. Segue hoje trabalhando no futebol. Grafite, né? Foi grafite. Perdão. E então, sobre o jogo, o Juventude sabia da dificuldade, o América era um time, sim, melhor em relação a investimento também. Ano passado ficou em 10º, ficou perto de uma classificação entre os 8. Então, muito tempo jogando Série A, a maioria das jogadoras, iniciou num ritmo bem acelerado. Juventude, depois dos 20, conseguiu um encaixe, principalmente defensivo já desde o início, mas conseguiu tirar essa pressão que tinha, bastante linha alta. Então, com isso, o Brandalize foi se desfazendo da bola no campo dele. E aí, o Juventude, no segundo tempo, teve uma oportunidade, Loirão, o nome da atleta, que não é tão alta, viu? Mas que teve uma oportunidade, fez o gol. Acredito sim que foi falta também, porque a gente estava vendo, foi um cruzamento, uma falta no lado direito intermediário,
a zagueira pula, a Rayane, na primeira disputa, acredito que com muita força ela acaba ali atingindo a jogadora do América, pois a Loirão sobra para ela também dá um jogo de corpo mais alto, mais forte de contato, derruba a jogadora da América, passa por outra e faz a finalização com a perna direita, um gol até bonito, conseguiu passar pela marcação, fez o gol do Juventude, e aquele momento era ouro para o Juventude, né, porque se defendendo e faz o gol, teve poucas oportunidades, só uma no primeiro tempo. Aí o América acabou escapando, a Pissai até, a jogadora do América, que é o número 10, não é a Pissai, que é a Pissai do Juventude, perdão, ela acaba recebendo a bola e é de Farroupilha, até só esqueci o nome da atleta, e que faz um passe para a Arias, a equatoriana, e aí ela acaba sentindo ali um contato e cai. Para mim não teve nada também, a Alice do Juventude estava longe dela, para mim não foi nenhuma falta. Então foi uma jogada que vai primeiro para o lado esquerdo, a lateral cruza e a Arias domina, já coloca à frente, tem um contato, cai, pênalti, e a Gadu fez o gol. Então, eu vi uma boa estreia. O Juventude tem a ideia de, em 15 jogos, fazer 12 pontos. Só faltam 11, no meu ver. Então, agora, para continuidade. A ideia é continuidade na Série A. Mas mostrou um entrosamento bacana, mostrou um time bem treinado, o Luciano Brandalize, saber o que estava... E foi naquela ideia lá do Walter Dalzotto Júnior, como comentou o Gilberto. Sabe que nessa competição vai perder mais do que ganhar, direto. E mostrou isso, jogou com 3 volantes do Brandalize no início do jogo. Então, teve todo um cuidado, que é um time bastante intenso, mas que tem algumas peças interessantes. Acho que o Juventude vai conseguir aí a permanência na Série A. É muito difícil, agora tem o Corinthians fora e depois o Fluminense em casa. Perfeito. Já falo agora do Jacone, 50 anos, né? Pode... Tá. Isso. Depois a gente vai pro Caxias aí pra gente só delimitar aqui, estamos com 1h02 de programa, vamos fechar em 1h20, então ainda a gente vai falar do Caxias, né? 50 anos do Alfredo Jacone, importante, né, citar e ressaltar, né, resgatar aquilo que definiu o Giba na sua fala também, que não precise, né, aqui a dupla Cajuca, o Juventude, principalmente que está na Série A, depender de uma arena no futuro, não é? E que mantenha, né, a sua autonomia sobre o seu estádio, enfim, Matheus. O Juventude desde 1919 no mesmo local, né, que está hoje. Que em 54 acaba tendo o nome passado ao estádio Alfredo Jacone, era antes Quinta dos Pinheiros, e que jogava esse torneio aqui de Caxias do Sul, onde tinha vários clubes, né? Um deles o Fluminense e outros clubes de Janela, são equipes que tinham aqui no interior. E o Juventude, em 54, ainda passa o nome para Alfredo Jacone, mas depois aí tem em 72, com o Vila São Vito, que faz a reconstrução, após até já a fusão que teve, né, com o Caxias, na Associação Caxias. Então, aí, com isso, o Juventude já queria sair, porque era contratos de 2 anos, né? Então, dura pouco essa fusão, e o Juventude vê algo diferente e já acaba colocando essa construção, e aí conta dali de 75, né? 74 já estava muito perto da pronta, e 75, dia 23 de março, aí sim, considerado um novo estádio, né? Seguindo com o mesmo nome, Alfredo Jacone, até hoje. Então, o Juventude ali nos anos 90, 96, tem a situação dos camarotes, né? Foram feitos ali no estádio Alfredo Jacone. Pode dizer, antes do que está sendo feito agora, foi a grande obra que teve o Jacone, né? Teve grandes mudanças, mais significativas, foram essas, e aí foi e volta agora um Juventude tentando, né, melhorar o estádio, e a gente vê recentemente com o elevador também. Então, se tem um investimento, e não vai fazer
muito difícil que faça hoje uma arena, que tenha parceria. Até tem gente que comenta em relação a isso. Mas não, a Juventude vai fazendo essas reformas que são importantes e está apostando muito no CT, né? Juventude, essa é a grande jogada do clube também. E isso é Perfeito. citado muito, né? Sim. Vamos deixar reticências essa análise histórica, perfeito resumo, né, sobre isso, para não deixar passar em branco 50 anos e aprofundar esse debate sobre os estádios, sobre a infraestrutura. Acho que sempre é legal, não é, Joselito? Que temos aí a arrematar, então, disso para passar para o Caxias depois e concluirmos respeitando o domingo dos amigos aí. Sem dúvida alguma. Agradecer que eles estão junto conosco, mas também não abusar, sem dúvida alguma. Bom, acho que Juventude é isso, né? Acho que é os principais assuntos. Só uma frase de cada um em relação a uma questão de fora de campo, mas dentro de campo, que foi a morte de um membro, né, do Juventude, né, que é o Chuva, né, Giba e Matheus. Então, isso também é uma questão histórica. Então, só uma breve frase de vocês. Eu também via muito Chuva no estádio Alfredo Jaconi, e ele é parte da história e também parte do estádio Alfredo Jaconi. Ele é parte da história do Jaconi, ele é parte ainda de uma época em que o futebol produzia bons personagens, né? O pessoal que vem de fora para Caxias do Sul, ou que vinha em outros tempos, era muito recebida pelo Chuva e até hoje comentavam a respeito dele. Ele fazia parte do cotidiano do Juventude. É uma perda, né? Uma perda, mas que certamente de um personagem que vai e deixa a sua história gravada aqui no nosso futebol. Só para vou até dar um exemplo recente, no dia depois que ele faleceu, o técnico do Atlético Mineiro, Cuca, que joga no Juventude, nos anos 80, 85, 86, também nos anos 90, entrou em contato com a Rádio Caxias para falar do Chuva. Então mostra isso. Se for ver nas redes sociais, todo o carinho que tem os ex-jogadores, Thiago Silva, Alex Telles, com o Chuva. Era essa figura, né, simpática, que era bem tratada, tratava bem a todos, e também sabia até onde ele podia chegar. Isso um diretor comentava muito, sabia onde ele podia chegar no Jaconi, o que ele podia fazer. Então, bastante querido pelo Juventude, o Chuva. Legal. Parabéns também, Joselito, aí, como um advogado, tá um excelente jornalista, Joselito, não deixou passar nada aí, né? Tá bom. Perfeito. A minha pergunta, que talvez vá ao encontro da tua, é simples sobre o Caxias, não é? O Caxias tem chance de subir, tem ambições, é possível, enfim, não é, Joselito? Eu vou querer entrar um pouco a fundo em algumas questões do Caxias, que é um pouco não, eu acho que é bem diferente do Juventude. O Caxias se fala em pelo menos 5 reforços, 6 reforços até eu ver essa semana, e por enquanto nem foi anunciado oficialmente, mas é o Paulinho Coroá, né, que é aquele volante que, inclusive, né, Giba, a gente não viu aquele jogo contra o Emo, então nem tem como dizer se ele jogou, se não jogou, se jogou bem, se não jogou bem. Tem o Andrew, que é um rapaz de 28 anos que vai vir do Floresta, Guilherme Beleia, 23 anos, do Cianorte, parece que está fazendo uma boa temporada pela equipe do Paraná. Giovanni Gomes, ao que tudo indica, pelo jeito, o Caxias desistiu dessa contratação. E aí se tem até uma polêmica, é bom trazer, investe, não investe. Então é mais ou menos nessa linha que eu quero conversar com vocês. Não é muito diferente do Juventude. Qual que é a expectativa hoje, né? Tudo é muito incipiente, né? Tudo pode mudar. A gente sabe como futebol é, e como diz o Marcos Vaz, futebol não é nada definitivo, e eu concordo com essa análise dele, porque de fato, a verdade de hoje não é a mesma de amanhã. Tem muitas coisas que o futebol ele vai se movimentando e vai mudando. Mas hoje, especificamente, né? Hoje... E se fosse definitivo, não precisaria jogar, né? Então, já decreta o campeão e pronto. Perfeito. A tua análise é bem essa mesmo, Miguel, perfeitamente. Mas hoje, Giba e Matheus, o Caxias, ele estaria... a gente está preparando aí uma Série C, uma das mais difíceis dos últimos tempos, né? Pelo menos uma análise teórica. Daqui a pouco a gente está pensando aí que uma Ponte Preta, um Guarani, um Náutico, esses times de ponta, o próprio Botafogo, que foi o primeiro colocado ano passado, possam fazer grandes Série Cs, e daqui a pouco, na prática, isso não acontece. Mas neste momento, o que vocês estão esperando aí do Caxias, Giba?
Eu só espero que o Caxias, ele, em relação a ele próprio, ele melhore. E eu falo isso porque o Caxias teve, nesse Campeonato Gaúcho, em que a gente já falou exaustivamente, essas dificuldades de elenco, por lesão, e muito se dá também por falta de gente no grupo. Então, se o Caxias tem um centroavante lesionado, ele tem que ter outro no banco. Ponto. Se o Caxias tem 3 jogadores jogando no setor ofensivo, tem que ter, no mínimo, 3 no banco de reservas. Ah, mas eu estou com problemas de lesão. Então o Caxias tem que encorpar o elenco. E dentro desse encorpar o elenco, eu não vou aqui fazer uma análise, porque eu acho até meio injusta quando a gente começa a ir para o gol para ver os números do jogador, para tecer uma tese como se a gente conhecesse quem de fato a gente não conhece. E até é uma falha enquanto cronista querer tecer uma opinião definitiva sobre quem a gente não lembra, só porque eu vi no currículo dele que ele fez tantos jogos, tantas assistências, tantos gols, nem para se emocionar positivamente, nem para criticar. Em linhas gerais, eu lembro do Belé, esse sim que fez uma boa participação pelo Ipiranga, pelo Brasil de Pelotas, e que acho que vai ajudar o Caxias. Nós estamos falando de Série C, obviamente, não é um jogador que venha para jogar na Série A pelo Juventude. Na Série C eu acho que ele pode sim ajudar o Caxias. Em relação ao Endrel, não tenho muito o que dizer, e como tu disseste, Paulinho Curuá, a gente sequer viu o jogo do Caxias com o Remo naquela neblineira toda que teve no Estádio Centenário, então é meio delicado. Falar sobre os adversários que o Caxias vai ter no campeonato, eu acho que nós às vezes chovemos no molhado, porque a gente fala muito dos times de Campinas, por exemplo, mas a gente sabe que no futebol paulista investe-se muito na disputa do estadual e às vezes não sobra verba para as competições nacionais. Historicamente, a gente acompanha isso nos times que disputam Série C e Série D em São Paulo. O investimento não se mantém. Não se mantendo o investimento, a gente tem que ver qual vai ser o impacto em relação ao time ou aos times que eles vão colocar em campo. O Náutico, ano passado, já era um time que a gente apostava bastante e quebramos a cara na análise simplesmente por apostar na grife do Náutico. A impressão que a gente tem é que o Náutico está fazendo uma temporada melhor. E isso é um problema, um time de tradição, um time de massa e um time que vem conseguindo jogar bola. Eliminou Vitória dia desses em pleno estádio Barradão na Copa do Brasil. Então a gente tem que ter cautela em relação a essas análises. Por isso que eu me fixo muito mais no Caxias, no que eu imagino que o Caxias tenha que melhorar. Eu acho que o Giovanni Gomes seria um bom reforço, não sei se para ser o 9, o referência, o cara para ser o titular absoluto, ou para brigar por... Acho que em algum momento o Caxias sim vai ter que abrir o bolso e pagar compensação para trazer jogadores. Esse negócio de pegar jogador emprestado, que não está sendo usado aqui ou ali, muitas vezes é criatividade e muitas vezes tu está resolvendo um problema de alguém que não tem o que fazer com uma naba. Então, quando tu identifica no mercado um jogador que pode te ajudar, tu vai ter que gastar. Ou então, vai ter que olhar pela TV os outros times brigar por acesso. É isso aí. Não tem muito o que arrematar, não é? É uma análise bastante completa e quase que conclusiva, Matheus. Exatamente. Sobre adversários, né? Tudo pode mudar. O time que se destaca pode perder jogadores. Futebol paulista também, em relação ao estadual, é investimento. No Campeonato Brasileiro é outro, mas tem uma situação também que parece que tem uma facilidade de achar jogador, né? Uhum. É difícil ter essa conclusão. Agora, vendo pelo lado do Caxias, a gente sabe que precisa melhorar. O que me preocupa, tem uma situação que me preocupa, é o Caxias mostrar muita dependência do técnico para contratar. A gente sabe que pega os últimos anos, o Caxias vem trocando muito de técnico. A gestão é diferente, de presidentes, mas, né, vamos ver, torcendo para que o Luizinho siga, que faça um bom trabalho, mas são situações assim, o Caxias indo mais por essa linha, em relação a contratações. Precisa realmente, eu acho que aí dá para ter um grupo com mais jogadores. O Gauchão mostrou, essa ideia, ela está totalmente errada quando se fala, vamos investir um pouco, vamos ter menos jogadores, mas vamos investir mais. Eu acho que não é bem por aí. Não é, eu já não concordo com isso, eu acho que não.
tenta ter um elenco onde tu tenha opções, só que aí o Caxias perde um pouco o pé, porque é aquele velho assunto que todo mundo sabe que é cansativo, sobre não ter jogadores que foram formados no clube ou jovens atletas que daqui a pouco vão receber oportunidades e que estejam realmente no grupo para agregar, né, ou para fazer ambições nome de progresso. E aí Fazer não nome, tem, exatamente. Caxias não tem isso, então é bem difícil, bem complicado. Então, Caxias está focando aí no ataque, principalmente. Acho que vai trazer um centroavante, eu já traria 2 centroavantes, viu? Caxias precisa de... É importante porque, assim, ó, o Nescau, a gente não sabe quando que vai voltar o Nescau. Daqui mais de 2 meses para voltar, né? O Helder, eu sei, falaram até, inclusive, foi um debate longo na Rádio Caxias. O Helder, ele jogou, gente, mas ele não estava ainda 100% lá. Eu acho que ele jogou até pro Caxias, porque como o Caxias não conseguiu contratar um centroavante, tá sem centroavante, foi mais para mostrar também, levou na garra ali, mas depois já sentiu, e é aquilo que a gente fala no futebol, que às vezes o time tem medo de não colocar o jogador, né, que não está ainda 100% e sentir de novo, e foi o que aconteceu. Exatamente. O jogador forçou, até ele mesmo colocou uma nota e ficou de fora. Então, e aí começa, né, o heroísmo, né, o sacrifício, né, não dá para depender de heroísmo, né. É para ele iniciar, o Caxias trabalha hoje para ter ele nas primeiras rodadas. Então, caso não tenha, vai ter só um centroavante, o contratado. Então, eu, se fosse Caxias, iria atrás de outro. Mas dá para improvisar o cara de lado para colocar de centroavante. Não tem a manha daí, né? Não acho legal isso. A bola chega na área e ele vai por cima, como aconteceu com o Internacional, né? O Luizinho tem mais tempo para trabalhar. Já teve um bom período antes. Agora tem mais um grande período. Então, acho que a exigência agora vai ser maior também por resultado, viu? Vai ter mais cobrança. E porque é o mesmo nível, né? Não é tão diferente quanto o Fluminense, como o Inter, né? Bom, enfim, para concluir, então, eu agradeço, né, ao Gilberto Júnior, coordenador de esportes da Rádio Caxias, trazendo prestígio aqui ao quadro Por Dentro da Bola, também, né, narrador esportivo, né, que se emociona muito. Aqui não se emocionou porque a gente aqui é pianeto, né, não precisou, mas o bom mesmo, né, é o gol, é gritar gol, não é? E quero dizer que a torcida que aprende a torcer desde cedo vai saber, né, que também torcer é bom. Independente do resultado, às vezes não dá tudo dentro de campo, mas se envolve com o clube, cria uma cultura, faz o clube crescer no dia a dia, no diálogo, na escola, na universidade, no bar, no dia a dia, enfim. Isso é um caminho que nós vamos ter que trilhar ainda e falar mais sobre isso. Muito obrigado pela tua presença aqui, Giba. Eu que agradeço o convite, um abraço a vocês, Miguel, ao Joselito, ao Matheus, um abraço a dona Marisa também, ao Miguel, e a todo mundo que de alguma forma acompanha e gosta do meu trabalho. É sempre um prazer estar comunicando com essas pessoas e podendo falar das coisas do futebol, né, que a gente já há bastante tempo vai labutando nessa área. Já estou com meus 20 e poucos anos, quase 25 anos de profissão, e eu gosto muito de fazer amigos e falar das coisas boas e, por que não, também das outras questões que a gente tem que dar uma cutucada no futebol. Grande abraço. Foi um prazer, viu? Matheus, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, não é? O Matheus Maciel, que voltou ao programa e espero que volte mais vezes, assim como já estendo o convite ao Giba, quando tiver possibilidade, oportunidade, venha sempre é um prazer. Obrigado, Matheus. Valeu, obrigado, viu, Miguel, obrigado, Joselito. Qual a camisa tu tá usando aí, Joselito? Inglaterra. Da Inglaterra. E na dúvida, tu sabe, um pedaço da camisa? Não, agora que tu fizeste essa pergunta, uma vez eu quase injetei o Joselito, que ele veio com a camisa da Argentina pro programa. Né? Quase encerramos a amizade naquele dia, mas A gente tem uma colega lá na rádio que torce pra Alemanha depois do 7-1. Ela disse que torce antes do 7-1. Agora eu já sei eu tenho 2 camisetas da Alemanha. Largamos tudo. Tchau. Não, tchau. Obrigado, Matheus. Joselito, despeça-se aí dos amigos. Valeu, muito obrigado por ter aceitado o convite, Gilberto, também o Matheus, que retornou, e
mais uma vez, como o Miguel Brambila falou, né, Gilberto, estendo novamente quando tu gostar e quiser retornar, sem dúvida alguma, estarão abertos aqui a nossa tela, né, nosso microfone aqui do Por Dentro da Bola. Foi um prazer estar junto com todos vocês neste domingo, foi um programa muito agradável, muito importante, muito enriquecedor, né, 2 grandes profissionais que enriqueceram cada vez mais o nosso quadro. Um abraço para todos, mais uma vez, que estão sempre acompanhando o nosso quadro, né, Miguel? Certo. Desejar uma excelente semana, e semana que vem, aí sim, nós vamos falar de jogo em si, né, do jogo do Juventude, principalmente. Estaremos lá no estádio Alfredo Jaconi para acompanhar a Juventude e Vitória. Perfeito, muito obrigado a todos. O Por Dentro da Bola fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola. Você está assistindo Teoria de Tudo.